Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor Deus, nós nos alegramos, Senhor, em termos a Tua palavra como referencial para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas também o Teu Espírito Santo coopera conosco, nos guiando na luz da Tua palavra, para que nós possamos encaminhar também os nossos filhos, nossos irmãos mais novos, nos caminhos da verdade e da justiça, nos caminhos do Senhor. E é isso que nós queremos nessa noite, que o Teu Espírito Santo, como nosso supremo mestre, continue falando aos nossos corações, agora nessa missão importantíssima como homens, como maridos e pais, como cabeças de família, para que possamos aprender como fazer para edificar as nossas casas sobre a rocha. Ajuda-nos, Senhor, edifica-nos na Tua verdade e dá-nos corações humildes para podermos não só compreender, mas apreender e assim aplicar em nossas vidas os Teus ensinos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, como eu falei, a gente vai fazer essa aula. Ela tem como base uma aula do Dr. Ted Tripp, alguns anos atrás. Ele esteve aqui no Brasil, falando na igreja presbiteriana da Barra Funda, no pastor Maurmeister, e também em Goiânia, quando o reverendo Augusto Nicodemos ainda estava lá. A mesma palestra. E a gente tirou alguns pontos dali, mas completei também com alguma coisa mais do nosso aprendizado, né? Da nossa caminhada com o Pai, erros e acertos, né, que a gente vai cometendo. Então, e eu quero também que os irmãos participem também nesse sentido. Quer dizer, os irmãos que também têm essa experiência em alguma área que a gente vai tocar nessa noite, que possam contribuir. Então, os microfones estão aí para a gente completar no final, né, esses ensinamentos. Vocês vão perceber que boa parte do que a gente vai falar está contida, ou pelo menos tem como base, tem como referência, o que nós já estudamos sobre os mandatos criacionais, especialmente o mandato social. Nós sabemos que nos mandatos criacionais, Deus delegou ao homem as missões de representá-lo e de governar a criação. Nós vimos ali que nós, homens, a humanidade, está contida em 3 mandatos. Não há uma área da vida humana que o homem não esteja vinculado a esses mandatos lá na criação. O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Sempre, qualquer área da nossa vida, ou estamos interagindo com Deus positivamente ou negativamente, mas sempre estamos interagindo com Deus. Então, aqui nós já entendemos isso. E Deus deu essa missão especial para o homem mesmo, o cabeça da família, Adão. No mandato social, por exemplo, que nós vamos tocar nessa noite, a ordem divina de multiplicar-se. Esqueci de gravar aqui. Está gravando lá? Ai, não preciso gravar aqui. Então, o mandato social, essa ordem de vida de multiplicar-se, vocês entendem lá em Gênesis 1, que ele manda que o homem multiplique-se e encha a terra. E esse mandato social de fazer crescer a raça humana, de multiplicar-se, ele une-se à ordem divina de dominar e cultivar a terra. Então, o mandato social está entrelaçado e interage com o segundo mandato, que é o mandato cultural, é o mandato de governar o mundo que Deus criou, não é? E o descumprimento destes mandatos tanto acarretaria em prejuízos letais e eternos à humanidade, como de fato ocorreu com a queda, não é? Como Deus deixaria de ser glorificado por sua criatura mais sublime. A ordem de Deus é que que o homem tivesse a sua imagem e semelhança para glorificá-lo e para representá-lo diante do restante da criação. Ele seria a sua criatura mais sublime, que deveria representá-lo, expressar. Nenhum outro ser tem a imagem e semelhança de Deus, a não ser o homem, e assim a humanidade também. E um dado interessante, irmãos, a história nos conta que toda negligência destes mandatos vitais
em determinada geração, como na nossa, desencadearia fatalmente em apostasia nas próximas gerações. Sempre quando nós, hoje, descumprimos as ordens, os mandatos que Deus nos deu, especialmente eu quero falar para nós como homens nessa noite, cabeças de família em especial, ou futuros cabeças de família, toda vez que há uma negligência, um descumprimento, uma desobediência desses mandatos, a próxima geração vai colher, inevitavelmente. Vamos ver biblicamente uma prova dessa realidade, uma prova dessa declaração que eu fiz para vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué capítulo 24, acompanhe comigo aí, do versículo 1 ao versículo 25. Josué vai contar uma história, vai relembrar o povo, já prestes à sua partida. Josué velhinho já, o grande líder Josué, sucessor de Moisés, e deixa ali algumas orientações importantíssimas para o povo de Israel, já que a sua aposentadoria como profeta e líder espiritual já estava chegando, né? O momento de deixar ali a sua missão de líder. Diz assim, 24:1 de Josué. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. E Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos.
O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança entre o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Irmãos, o que aconteceu aqui? Aconteceu que Josué, já prestes a partir desse mundo para outro, ele já sabia o final da sua missão, e ele já tinha obedecido ao Senhor, e o povo obedeceu a Josué, seguiu a Josué, durante todo o período em que ele foi líder. Porém, aqui no fim, ele já entendendo o coração da humanidade, o coração dos homens, e não eram dos ímpios, veja bem, ele está falando para Israel, ele está falando para o povo de Deus. Então ele diz assim: vocês se lembram de tudo que Deus fez, a história de vocês, desde o início até hoje? Vocês se lembram? Vou contar para vocês. E ele relatou tudinho, tudo que Deus fez àquele povo. Chega no final, ele diz assim: então agora vocês renovem a aliança com o seu Deus. E o povo diz: tá bem, vamos fazer aliança com o seu Deus. Mas Josué, na sua sabedoria, no seu discernimento, ele diz: vocês não vão conseguir fazer isso, e vocês não vão conseguir obedecer plenamente, mas vamos fazer então a aliança. Vocês querem? Vocês são testemunhas contra vocês mesmos, se vocês abandonarem o vosso Deus, ele será contra vós outros. Então acabaram fazendo aquela aliança. Aqui houve uma recordação de tudo que Deus fez para fechar uma aliança novamente com o povo de Israel, Deus com o povo de Israel. Abram comigo agora, na sequência, Juízes 2, de 6 a 15. Juízes 2, de 6 a 15, logo na sequência, diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração de Josué. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Quantas gerações se passaram de Josué até essa que já se desviou do Senhor? Uma geração. A geração de Josué foi recolhida. A próxima geração, que é a geração dos líderes que vieram depois de Josué, já desobedeceu.
já desobedeceu. Pergunta é: de quem é a falha? De quem foi a falha? Dos líderes espirituais? Dos mestres e professores das escolas judaicas daquela época? De quem foi a culpa? Dos pais e das mães israelitas. Dos pais e das mães israelitas. Especialmente dos pais. Por quê? Foi uma desobediência à ordem divina de Deuteronômio 6, de 1 a 9. Essa passagem que nós vamos estudar, Deuteronômio 6, de 1 a 9, ela é uma das passagens mais claras, mais transparentes, mais fáceis de compreender das Escrituras. Tanto para o povo da velha dispensação, da velha aliança, como para nós. Eu queria que você guardasse no seu coração que Deus deixou claro através de Moisés que tudo que é oculto pertence a Deus, mas o que é revelado nos pertence. Segunda situação, o que é mais complicado nas Escrituras não é tão importante quanto aquilo que está na nossa frente. Aquilo que está bem patente aos nossos olhos, para Deus, é o que mais importa. E é exatamente o que nós às vezes não damos tanto valor, não consideramos tanto. Abram comigo então 6 de Deuteronômio, de 1 a 9. Vamos explorar esse texto aí, no foco da disciplina formativa dos nossos filhos, dos filhos dos crentes. Como é que esse texto se aplica? Então, eu vou ler o texto aqui, quero que você acompanhe comigo. Então, Deuteronômio 6, eu falei de 1 a 9, né? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aqui. Aqui já tem muita lição para a gente, nesse trecho aqui. Então, aqui a gente vai focar sobre a disciplina formativa dos nossos filhos, dos filhos. Em primeiro lugar, eu quero que você compreenda que, quando a gente fala de disciplina, às vezes a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a varinha, né? Disciplina corretiva. Geralmente é isso que vem na cabeça da gente. Erradíssimo. A disciplina não começa com vara. A disciplina começa com ensino. Começa com ministração. A disciplina aqui, nesse texto, não se trata de disciplina corretiva. É lógico que a disciplina corretiva faz parte da família cristã quando existe alguma desobediência, alguma rebelião do seu filho contra uma ordem de Deus dentro do seu lar, não é? E aí então você é obrigado a discipliná-lo no sentido de castigá-lo, né? É a disciplina corretiva. Mas aqui está falando da formação de um caráter disciplinado na criança, adolescente, criança, jovem. Você como pai, cada um tem aí filhos em várias idades, não é mesmo?
diferenças de idade, diferenças de tratamento, diferenças de aplicação de disciplina, diferenças de ministração, diferenças de ensinamentos, cada qual na sua idade. Você tem que ter sabedoria para saber falar a nível, com um nível que possa ser inteligível, compreensível à criança que você está lidando, não é? E você tem que ter esse discernimento, esse tato, essa sensibilidade. Os pais são ferramentas de Deus para a formação da Imago Dei nos filhos. Vocês se lembram o que significa o termo Imago Dei, não é? Dentro das aulas sobre antropologia bíblica, nós vimos esse termo, é a imagem de Deus no homem, não é? E Deus usa os pais para trabalhar a formação da imagem de Deus nos filhos, nos seus filhos. Isso começa, é de dentro para fora, no coração. Veja bem, quando a gente fala de imagem de Deus, vocês se lembram, não é que o homem, por ter cabeça, tronco, membros, orelhas, 2 olhos, boca, quer dizer que Deus também tinha, então Deus pôs aquele formato físico de Deus no homem, por isso o homem tem a imagem de Deus. Não, Deus é espírito e ele não tem corpo físico. Não quer dizer que Deus tem 2 braços, tem 2 pernas, embora a Bíblia fale, dessa, como é o termo usado? Antropomorfismo, é isso, né? Quando a Bíblia expressa, Deus com sua mão poderosa livrou o povo, né? Deus inclina os seus ouvidos para ouvir o seu povo, as orações do seu povo. Enfim, Deus não tem ouvidos, Deus não tem mãos, mas é para a gente compreender, para que nós homens possamos compreender como Deus cuida dos seus filhos, né? Então, agora, quando a gente fala da formação da imagem de Deus nos nossos filhos, precisa começar no coraçãozinho deles, no coração, é na alma, é aqui dentro, é uma maneira de colocar dentro dos seus filhos aquilo que você sente e sabe sobre o teu Deus. É isso que Moisés, aqui em Deuteronômio, está relatando ou está reafirmando essas verdades para o povo de Israel, semelhantemente ao que Josué fez lá, que nós vemos agora há pouco, que foi um fracasso, não é? Que já na primeira geração, lá em Juízes, capítulo 2, você já percebe que eles não obedeceram essa ordem de Moisés lá de Deuteronômio lá atrás, consequentemente, a próxima geração já não conhecia o Senhor e já apostatou, não é? Primeira geração depois de Josué. Bom, voltando aqui para Deuteronômio, o que Moisés está fazendo aqui? Povo de Israel, especialmente pais, líderes de famílias, de tribos, ouçam o que eu vou dizer para vocês. Estes mandamentos aqui, que Deus ordenou que te ensinassem, que eu, como mestre, e outros levitas, outros escribas e mestres da lei, ensinassem para vocês esses mandamentos, é para que vocês, pais, vocês, homens, temam ao Senhor, versículo 2, né? E guardes esses mandamentos. Guardar não é só guardar teoricamente, né? Esses mandamentos nos seus corações, nas suas mentes, ou seja, decorar isso. Não, mas é também guardar, significa entender e aplicar, viver aquilo. Vocês vão praticar essas verdades que eu estou te ensinando, Moisés está ensinando, todos os dias da tua vida. E qual era o objetivo? O primeiro objetivo de Moisés. Vejam a primeira lição que nós tiramos deste trecho aqui de Deuteronômio 6, de 1 a 9. Primeiro, a visão de mundo teorreferente, ou hoje, falando na nossa era cristã, a cosmovisão cristã. O que significa cosmovisão? Visão de mundo. O que nós entendemos, interpretamos ou discernimos daquilo que está ao nosso redor, onde eu ando, onde eu faço compras, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu vivo, a minha vizinhança, minha parentela, minha igreja, meus relacionamentos como cidadão dessa capital, enfim, todos os relacionamentos, o mundo que está ao meu redor. Qual é a visão, o foco cristão
que eu tenho disso. Então, a visão de mundo teorreferente, ou a cosmovisão cristã, não vem da escola, não vem da igreja. Ah, mas como assim, meu irmão? Irmãos, a igreja está aqui para alicerçar você, homem, marido, cabeça de família. A igreja vai ser auxílio para seus filhos, para que eles sejam evangelizados, auxílio. Mas a missão principal é minha e sua. Então, essa cosmovisão não vem da escola, não vem da igreja, nem da sociedade em geral, mas da família. E quem é o chefe da família? Da minha família sou eu. Da tua família é você. Marido, pai, cabeça. Então aqui a gente entende que Josué está falando para os cabeças de família. Moisés aqui está falando para os cabeças de família, da mesma forma que Josué fez algo semelhante lá. Lembram-se em Josué 24? Nós lemos agora há pouco. Ele estava falando com quem? Com os chefes de família, com os homens da casa. Todo o povo ouviu, mas era uma palavra específica para o líder do lar. O líder do lar. As esposas estavam ouvindo também? Estavam, mas elas só são auxiliadoras. São idôneas, são muito importantes para nós. Desculpe. E sem a missão delas, a gente também vai ter muita dificuldade em edificar nossos lares. Porém, nós somos os principais responsáveis, né? Primeira lição, então: não deixe para a escola, nem para a igreja, nem para nenhuma outra instituição a importante missão de implantar a cosmovisão cristã nos seus filhos. Isso cabe a você. Segunda lição: a expectativa e a dedicação do pai visa atingir não somente a primeira geração, ou seja, os seus filhos, mas ele tem o alvo. Nós precisamos olhar para a segunda, terceira, quarta, N gerações. Nós precisamos ter uma dedicação tal, que eu preciso pensar assim: não só meus filhos eu quero que sejam beneficiados pelo Evangelho, não só meus filhos eu quero que tenham a cosmovisão cristã, não só meus filhos eu quero que sejam salvos pela graça de Deus, e que vivam uma vida justa e temente ao Senhor, mas também meus netos e meus bisnetos. Vejam, ele diz aqui no versículo 2, que guardes todos esses mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, você é chamado, eu sou chamado para viver uma vida muito séria com Deus. Muito séria com Deus. Irmãos, quantas crianças daqui a alguns anos vão dizer como nós? Eu me lembro do papai, eu me lembro, vamos jogar mais para trás, né? Eu me lembro do meu vovô, que era cristão, e o quanto ele tinha uma vida de oração, ele gostava de orar, e ele tinha um hábito muito sério de, por exemplo, coisas pequenas, orar na hora da refeição, agradecer a Deus pela comida. Isso fica marcado nos corações das crianças. Como eu lembro da minha vovó, que era uma mulher que, mesmo doente ou mesmo enfraquecida, ela se esforçava para participar dos cultos. Era uma mulher assídua nos cultos da igreja, nas reuniões da igreja. Gerações vão dizer isso lá na frente, ou não, depende do nosso posicionamento aqui agora, né? Nós nos lembramos muito dessas coisas passadas e, consequentemente, meus netos vão lembrar da minha postura hoje, meus bisnetos vão lembrar, talvez, se me virem, ou pelo menos vão lembrar da postura dos meus filhos, se eles se comportarem também, não é? Dessa forma. Então a gente tem que ter essa visão, não somente para a próxima geração. Isso parece que traz um peso maior para nós, parece que traz uma responsabilidade redobrada, porque parece que os filhos, primeiro que a gente pensa assim, né? Bom, criar filho
É dar comida, é dar sapato, roupa, numa casa, segurança, escola, boa faculdade, lazer de vez em quando possível, ou seja, sustentar ele. Não, isso faz parte da nossa missão de cabeça do lar, sim, mas o nosso sustento é muito mais do que dar comida para o filho, fazer com que ele cresça saudável, é nós sermos modelo e mestres da palavra de Deus, é nós trazermos para eles a visão, ele ver a imago Dei, a imagem de Deus na minha vida dentro de casa. Eu sou o representante de Cristo dentro do meu lar. Será que eles veem Cristo em mim? Ô meu irmão, você está sendo soberbo, como assim? Cristo em você? A Bíblia diz que ele está sendo formado em mim. E é a esperança da minha glória, Cristo em vós. A esperança da glória. Eu estou sendo transformado de glória em glória, segundo a imagem daquele que me formou. Não foi o que nós estudamos na última aula? Então, meus irmãos, essa expectativa, ela nos leva, então, a uma dedicação cada vez maior, não é? Porque não é somente a próxima geração, mas são as próximas gerações que eu quero, eu desejo, eu anseio, eu tenho essa expectativa, essa esperança de que eles também sejam crentes em Jesus, e não só crente meia boca, porque crente meia boca gera crente meia boca, cada vez pior, né? Crente fiel vai gerar na próxima geração um crente mais fiel do que eu e do que você. Você crê nisso? Que Deus é generoso e Ele pode te aplicar como recompensa 30, 60, até 100 por um, como Ele diz, na semente que você plantar, tanto para o bem como para o mal. Se você agir mal, você vai colher aquilo e mais 30%, ou 60%, ou 100% a mais. Deus me livre. Mas se você agir bem, você vai colher 30, 60, ou até 100 por um do que você plantar. Você crê na bondade e generosidade do teu Deus? Eu creio. Eu creio que Ele pode fazer crentes muito melhores do que eu, nos meus filhos e nos meus netos. Eu creio, se eu for fiel hoje, não negligenciar os seus mandamentos, o seu chamado hoje. Terceira lição é o temor, a paixão, o deleite e a satisfação que o Pai tem por Deus, pelo seu Deus, que vão ornamentar de forma bastante robusta os ensinos dele sobre Deus aos filhos e netos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai sentar, eu vou ensinar daqui a pouco na prática como é que funciona isso, versículo 7. Você vai chancelar, carimbar os ensinos teóricos que você falar para os seus filhos sobre Deus, com a sua vida, com o seu comportamento, com as suas atitudes. Irmão, se você como pai chega em casa, você é um cara extremamente ansioso, você não consegue confiar em Deus, descansar em Deus, a sua fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda nesse caso, né? E você então leva somente desesperança, desconforto, insegurança, e você não tem uma vida sólida, uma fé sólida em Deus. Eu não estou falando para você ser utópico e dizer assim, pode ficar tranquilo que Deus vai mudar o mundo e vai fazer esse mundo melhor. Não, o mundo vai de mal a pior. A Bíblia nos diz isso. Mas você tem que ser teorreferente. Nós temos um futuro. Nós temos vida eterna. Ainda que nada dê certo nesse mundo, para o papai, para a mamãe ou para você, nós temos um futuro garantido na glória que você nem imagina como é que é. Coisa gloriosa e maravilhosa. Se a gente não tem essa confiança no nosso Deus, se a gente não tem uma paixão pelo nosso Deus, um envolvimento com esse Deus, uma satisfação com esse Deus, e um temor, um respeito, uma reverência
que nos leva a uma obediência aos princípios de Deus, você não está adornando a tua doutrina. Você pode ter uma doutrina muito boa, você pode ser um ótimo teólogo, pregador dentro de casa e falar direitinho os princípios de Deus contidos na Bíblia. Mas se você não aplicar isso para a sua vida, como diz aqui, Moisés disse para que o homem, o líder aqui, nessa passagem, ele ame o Senhor. Veja o que ele diz aqui, versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Veja para quem ele está falando. Para os líderes. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo, olha a ênfase no amor a Deus aqui, de todo o coração. O meu coração tem que ser inteiro dele. Ame de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O mesmo ensinamento Jesus levou lá para o Novo Testamento, quando lhe perguntaram: Senhor, qual é o principal mandamento da lei? E Jesus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E também ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Jesus repete isso. Então, esse amor que eu tenho, que você tem por Deus, o amor envolve realmente um relacionamento íntimo com Deus. Uma paixão por esse Deus que é soberano, é o teu Senhor, é o dono da tua vida, e é aquele que dita as regras na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, em tudo que você faz. E se teu filho não vê isso, nos detalhes da tua vida, você não está você não está oferecendo para o teu filho, para os seus filhos, um ensinamento audiovisual, né? É só um ensinamento de áudio, né? Você só está falando. Doutrina muito boa, mas a prática, visualmente, você não está trazendo, acrescentando nada para ele. Deus não é o primeiro amor do seu coração. Existem outras paixões que sobrepujaram Deus. E teu filho vai seguir o mesmo caminho. Não dá para inculcar aquilo que vai seguir agora, se você não está vivendo isso. Quarto ensinamento, então, um incentivo aqui, meus irmãos. Olha, chegando na parte prática do negócio, como que isso funciona? Como que eu faço isso em casa, então? Vamos lá. Aqui um incentivo ao culto doméstico, versículo 7, ele diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas, de que forma falarás? Assentado em tua casa. Aqui é um momento de instrução formal. Você faz uma reunião dentro do seu lar. Uma dica: você usa nesta reunião o que você vê no culto da tua igreja. Simples, lógico, você não vai fazer todo aquele esquema, né? Porque aqui é uma coisa de um porte maior. Mas dentro da tua pequena igreja, dentro do teu lar, você aplica as mesmas coisas, os mesmos elementos que você percebe no culto. O que é que tem no culto? Oração. O que é que tem no culto? Leitura da palavra, leitura bíblica. O que mais? Explicação. Vai levar você a ter que estudar para poder ensinar, explicar aquilo para tua mulher e teus filhos. E louvor, cante um hino, ou vários hinos, fica à vontade. Enfim, dicas para você fazer uma reuniãozinha caseira, né? Como a gente falava antigamente, reunião caseira. Culto doméstico é o nome correto. E Moisés está ensinando aqui exatamente isso. Fale de Deus dentro da tua casa. Formalmente, faça uma reunião, marca horário. Para um filho mais velho, de manhã não dá, só dá à tarde. Para o filho mais novo, talvez dá, para todos os horários. Enfim, seja sábio. Adote o horário. Não é porque o pastor só faz de manhã que você vai ter que fazer de manhã. Às vezes não dá.
Você vai trabalhar, tua mulher vai trabalhar, não sei, depende do esquema da tua casa. Mas sempre tem um horário que você vai poder fazer. Não dá para fazer todo dia? Faça a cada 2 dias, a cada semana, mas faça. No culto doméstico, a criancinha pequenininha vai aprender a sentar, ouvir e participar quietinha. Você vai estar ensinando ali, ela, como se comportar lá na igreja. Ah, mas meu filho não para na igreja, tem que ter escolinha lá, porque na hora do culto ele fica para lá, para cá, é o inferno lá, o negócio não para. Ele não para. Exercite em casa. Meia hora que você faça isso, você vai estar inculcando no coraçãozinho dele a disciplina. É hora de ficar caladinho, quietinho. Papai vai falar, mamãe vai orar, nós vamos cantar, você vai participar, mas ele precisa entender que existem limites. E você é que impõe. Senão ele nunca vai aprender a se comportar no culto doméstico, no culto geral. E também não é empecilho para você não trazer as crianças no culto geral, porque ele não para. Não, traga. E aqui, discipline se for necessário, ensina para ele que ele não vai morrer por ficar 1 hora parado sentado, ele não vai morrer. Ah, mas ele tem que brincar de carrinho agora, ele tem que chupar chiclete agora, ele tem que tomar sorvete agora. Não, ele não tem. É você que vai determinar. Aquele momento ali, você vai sentar e ficar quietinho. Ah, pai, mas eu não quero. Se você não ficar, eu vou conversar sério com você. Você vai lá fora e você vai ver o que é bom para a tosse. A varinha vai comer. Você tem que ser disciplinador. Aí é disciplina corretiva, né? Quando ele desobedece. Irmão, simples assim, irmãos. Não tem outro jeito. Provérbios diz que se você oculta a vara, você aborrece seu filho. Se você não tem coragem de fazer isso, irmãos, você tem que pedir para Deus coragem. A Val fala muito para não ser grosseiro nas palavras, né? Então eu vou tentar me conter, né? Você tem que pedir para Deus, para que você aprenda a aplicar isso. Não é às vezes na hora do culto que você vai fazer isso, mas quando chega em casa, quando o filho já é maiorzinho, você fala: você lembra aquele horário lá, eu falei para você ficar quieto, você não ficou, agora você vai ver. E corrige o filho. Você vai salvar teu filho. Sabia que a Bíblia também fala que quando você disciplina teu filho, você salva a alma dele do inferno? Está lá em Provérbios. Bíblico, não é? Então tá. Essa é a maneira formal que Moisés ensina aqui. Agora, tem tantas outras formas de você ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor. Andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, né? Ou seja, em momentos informais, em momentos que não está nada programado ali, né? Você não está programando uma reunião, marcou horário e tal, vai sentar, ler a Bíblia, blá, blá, blá. Não, às vezes você passeando, andando com ele, você vai levar teu filho na escola, você vai levar, fazer compra no supermercado com a criança, ou com a família toda, e você vai ter discernimento de poder mostrar as grandezas de Deus em momentos do cotidiano. Momentos do dia a dia, detalhes, em tudo, você pode mostrar Deus, não é só nas coisas gigantes, mas às vezes nas coisas pequeninas. Isso entra para o coraçãozinho da criança, você vai estar inculcando uma visão teorreferencial dentro do coraçãozinho da criança, e ela vai crescer com aquilo, e a Bíblia garante que quando você ensina esse caminho para a criança, quando ela for velha, ela não vai se desviar. Isso não é uma promessa, na verdade, mas é uma ordem para que nós ensinemos os nossos filhos os caminhos do Senhor. Se vai funcionar ou não, é Deus que sabe soberanamente, mas cabe a mim ensinar, criar as crianças no caminho do Senhor. Pode falar. Amém. É Provérbios 27? 29 e 17. Perfeito. Irmãos, é bíblico, a disciplina faz parte, né, da vida familiar. Muito bem, então aqui, nós vemos aqui, na hora de deitar,
Irmãos, a prática da oração na hora de deitar, agradecer a Deus por mais um dia. Não precisa fazer uma oração quilométrica, né? E você seja básico, simples, faça uma oração na altura da compreensão da sua criança. Eu aprendi com os meus filhos como eu devorar com os meus netos. Hoje eu oro na hora do almoço falando assim: obrigado por esse papá que está sobre a nossa mesa, Senhor, que o Senhor deu graça para a vovó fazer. Ô irmão, você está falando com Deus. Você está falando com Deus soberano. Você vai falar de papá? Irmãos, tenha dó. Tenha dó. Você está falando com um Deus que é teu pai, que conhece o seu coração, cada palavra que sai da sua boca, antes que ela saia. Com Deus que é misericordioso, gracioso, e que disse que as crianças devem vir a Ele com mais facilidade do que os adultos. O que ele quer dizer com isso? Deus ama a simplicidade. A simplicidade. Ele ama a verdade no íntimo. Então, é assim. Em quinto lugar, fechando, versículos 8 e 9, Moisés está ensinando aqui que a segurança que o cabeça do lar confere à sua família. Ele está mostrando aqui 3 coisas que o homem da família traz para dentro do seu lar. Primeiro, ele diz assim: também as atarás como sinal. Atarás o quê? As leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor, as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Frontal entre os olhos aqui, meus irmãos, significa o seguinte: não é que os judeus estão ainda, alguns grupos judeus que praticam o judaísmo, ainda estão praticando literalmente essas coisas, escrevendo coisas, leis ou versículos nas suas mãos, em papéis e colando em alguns lugares do corpo, enfim. Não é isso literalmente. Aqui, frontal entre os seus olhos, ter a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, entre os seus olhos, significa uma visão que o cabeça tem, que é totalmente baseada nos princípios das Escrituras. As suas decisões, as decisões dos cabeças de família, dos maridos, dos pais, são suas decisões e percepções são regidas pelas ordens de Deus, pelos princípios de Deus. Você toma as suas decisões, você faz tudo segundo o que você adquire de conhecimento, de sabedoria das Escrituras. Por isso que nós precisamos o quê? Como é que eu vou praticar uma coisa que eu não conheço? Não dá. O que é implicativo? O que está implícito aqui? Para eu praticar, para ter uma visão conforme os princípios de Deus que está ao meu redor, para eu tomar decisões, eu preciso conhecer as Escrituras, os princípios de Deus. Não é só o pastor que estuda a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia de maneira consistente. De maneira consistente. Então, primeiro ponto que Moisés ensina aqui, que o pai precisa, ele vai trazer segurança para dentro da sua casa, para a sua família, quando ele tiver, primeiramente, essa visão e, consequentemente, as decisões, conforme o que ele ver, os seus olhos virem, ele discernir do que está ao seu redor, e ele vai tomar as decisões conforme as percepções que ele tem, mas as decisões são guiadas pelos princípios bíblicos, pela justiça de Deus, pela perfeição das Escrituras, pelas ordens, pelas leis de Deus. Isso vai trazer segurança para o seu lar. A sua esposa, como uma mulher cristã, e seus filhos que querem ver Cristo em sua vida, esperam isso de você, esperam isso de mim. Segundo ensinamento aqui, sinal na tua mão. Ou seja, o cabeça age, de novo aqui, não é? Ou ele executa as suas missões. Quais são as missões do cabeça? A missão ou as missões do cabeça, o trabalho nosso como marido e pai é amar a esposa, suprir a esposa, estar suprindo em todas as áreas a minha família, ou seja, eu sou o provedor do lar, eu sou o protetor do lar, e eu sou o mestre do lar. Eu sou aquele que disciplina, o juiz dentro da casa, não é?
Então eu vou agir tudo isso de maneira sacrificial. Como é que eu vou fazer de maneira sacrificial? Não é que eu vou chegar lá e dizer agora, ó, eu que mando aqui, vocês tudo abaixam a cabecinha aí, e só eu que falo, só eu que mando, só eu que resolvo. Não! Mas você vai fazer tudo para o bem deles, da sua esposa e dos seus filhos. Você vai ter que compreender o que é melhor para eles. Como Cristo fez pela igreja. Conforme Efésios 5. Então, aqui a sua missão, suas missões são exclusivamente dentro da lei divina, para a glória divina. Se você é um sapateiro, você vai fazer o melhor que você puder, para a glória de Deus, vai fazer um bom produto e vai entregar num preço justo, como Martinho Lutero ensinou, né? E assim você vai glorificar a Deus e você vai ter o seu ganho. E assim em todas as áreas, onde eu trabalho, onde eu vendo, onde eu compro, em todas as áreas da minha vida, eu preciso ser um homem honesto, e que eu expresse uma cidadania justa, honesta, cumprindo as minhas obrigações como cidadão, como pagador de impostos, e enfim, eu vou expressar, eu vou fazer a minha mão, por isso que fala, por sinal na tua mão, as minhas mãos vão ser guiadas, o meu trabalho, o que eu fizer com as minhas mãos, será santo, será para a glória de Deus e para que meus filhos aprendam também como um cristão vive nesse mundo de trevas, como ele pode ser luz no meio das trevas. Eu vou dar o exemplo para ele no meu trabalho, em tudo que eu executar com as minhas mãos. Terceiro lugar, Moisés diz que eles deveriam escrever essas leis nos umbrais e nas portas da casa. O que significa isso? Versículo 9, né? E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Significa que o cabeça determina que, dentro dos seus limites, ou seja, portas adentro do quê? Da sua casa. Deus e as suas leis é que regem aquele lar. Ele sabe quando abrir ou fechar as portas de sua casa. Eu errei aqui, ou fechar as portas da sua casa. A internet vai ter limite lá em casa. Quem estiver debaixo do meu teto, falando como homem da casa, né? Quem estiver debaixo do meu teto precisa estar debaixo dos princípios que Deus determina para dentro do meu lar. A televisão é boa, é ótima, pode ser, claro que pode ter televisão em casa, desde que sejam para coisas boas, justas, tudo que for bom, que for puro, que for honesto, que for justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu vou pôr limites, não vai entrar qualquer coisa lá dentro de casa. A grande pergunta hoje em dia é, e a escola? Está ficando um trem, não é? O mundo está com escolas aí terríveis. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, não temos tempo para isso e eu nem me preparei para isso, mas vocês podem estar se preparando para tomar decisões a respeito disso. Talvez as escolas que seus filhos ou suas filhas estejam, vão dar sinais de que ali já não é um ambiente propício para um filho de um crente. E você vai ser obrigado a tomar a decisão, eu não sei ainda qual é, mas Deus vai dar um escape para nós, viu? Pode ter certeza. Deus dará escape. Ou através do homeschooler, ou, enfim, através de outras coisas. Mas Deus dará escape para os seus filhos. O mundo é dele, não é desse sistema louco e anticristão que existe aí no mundo. O mundo ainda é de Deus e sempre será. Glória a Deus por isso. Então, você vai ter que ter essa coragem, essa sabedoria de trazer limites. Lógico que você não vai precisar ficar procurando pelo em ovo. Antigamente, tinha pessoas que falavam assim, olha, é o seguinte, eu não vou comprar mais o detergente Omo, porque disseram que os donos da fábrica do Omo são satanistas. Eu vou comprar do outro. Mas ele é espírita. E aí, daqui a pouco você não vai comprar mais nada para tua casa. Irmãos, não procurem pelo em ovo. Não é porque um produto foi fabricado por uma pessoa que você nem conhece, não vai interferir. Você vai usar o sabão em pó para lavar a tua roupa, você não vai comer ele, e aquilo não vai interferir na tua fé, vai?
Apesar daquela musiquinha, o sabão lava o meu pezinho, né? Não, não é esse sabão que vai te lavar, é Jesus que te lava. Irmão, não fique procurando pelo em ovo, né? Tem gente tão preocupada com cada bobagem por aí, e não assiste filme de Walt Disney porque não sei o que lá. É lógico, se o ensinamento do filme for ruim, ou do desenho for ruim, é o conteúdo que importa. Se ele não é legal, examine primeiro, retenha o que é bom, se não for bom, joga fora. Agora tem, porque tal desenho lá, tem instruções boas, lá é bem legal, né? Fala coisas bonitas, mas sei lá, o produtor dele é meio esquisito. Bom, você tem que examinar o conteúdo. O que vai entrar para dentro da mente da tua criança? É isso que você tem que observar, né? Então, fechando. A palavra inculcar, irmãos, como conclusão agora, inculcar nos filhos os ensinamentos sobre Deus, não é pregar sermões o dia todo. Presta atenção. Tem gente que parte para um extremo, que fica chato, pesado, enjoativo dentro do lar. Não é isso. Lógico que o momento, como ele diz, assentar, ali você vai ter um momento mais formal de ter aquele culto doméstico, não é? Mas não é ficar pregando o dia todo. Inculcar nos filhos a visão que você tem, começa no seu amor e envolvimento com Deus e com sua palavra. Vocês viram que Moisés falou aqui? Você, pai, tem que amar o teu Deus e obedecer aos seus mandamentos. E então você vai passar isso para os seus filhos. Seu coração transbordará automaticamente o que você sente e sabe sobre o seu Deus. Presta atenção. Se nós não praticamos uma vida cristã, um relacionamento sincero com Deus, honesto com Deus, aprender a amar a Deus, a admirar a sua palavra e reter a sua palavra e querer praticá-la, enfim, conhecer a Deus e se relacionar com Deus de maneira amorosa, de maneira aberta, sincera, limpa e transparente. Quando você não faz isso, você não tem muito para passar, ou nada para passar para o seu filho, ou para o filho do seu filho. Você não tem um relacionamento amoroso com esse Deus, de filho, não de servo. Então, você não tem o que passar. Primeira coisa é isso. Você precisa ter esse relacionamento com Deus para ensinar os seus filhos a terem um relacionamento pessoal com Deus. Segunda lição que nós aprendemos, irmãos, eu não vou esgotar todas as lições aqui agora, tá? Mas 3 eu tentei tirar. Segunda lição, não espere dos outros para evangelizar ou teologizar seus filhos. Teologizar é mostrar Deus para o seu filho, apresentar Deus para o seu filho. Não espere dos outros. Deus deu essa missão a você, pai e mãe. É lógico, a mãe como auxiliadora, mas principalmente para o pai. Essa missão é sua. Não espere da igreja, nem da escola, nem de outra instituição. Nenhuma outra instituição. Terceira e última lição. Leve seus filhos ao culto de sua igreja local. E lá, ensine o comportamento correto em público. Como é que a criança precisa se comportar? Como um adulto precisa se comportar. Mas a criança não sabe. Lógico, ela não vai compreender o que o pastor vai pregar. Ela não vai entender as orações direito. Então, quando muito, ela vai cantar um pouquinho, não é? Mas ela vai aprender uma coisa. Culto é lugar de ficar quietinho. Você já ensinou grande coisa para ela. Muita coisa. Comportamento. Quando ela senta e você fala, você precisa ficar sentadinho, você não vai morrer, ficar aqui 40, 50, 60 minutos, e você vai, não é de um dia para o outro, é um exercício, é devagarzinho, mas você vai ensinando, fala em casa, pratique em casa no culto doméstico, então depois você vai aplicando aqui devagarzinho, e eles vão aprendendo, você vai perceber, eles vão aprender, né? Então, ensine, traga ela no culto público, desde a mais tenra idade deles. Dê o exemplo de assiduidade e reverência. A criança aprende olhando o papai e a mamãe. Como é que ele se comporta lá? Ele senta, ele ouve.
Ele diz amém nas orações, ele canta louvores na hora do louvor, ele participa, ele está ouvindo. O filho está vendo você, às vezes, com a tua Bíblia ali, acompanhando o texto. Ele vai perceber, olha, o papai está lendo lá. Papai e mamãe acompanham o que o outro homem está falando lá na frente, nem sei quem que é aquele cara, mas ele está acompanhando. A criança está armazenando isso no seu subconsciente, lá dentro do coraçãozinho dela. Papai fica quieto todo o tempo que aquele homem lá está falando lá na frente. Acho que isso é bom. Papai vai todo domingo lá. É uma correria lá em casa no domingo para sair na hora, para chegar na hora, mas ele vai. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas ele vai. Isso vai entrando para a mente da criança. Vai vendo que você ama o teu Deus, que você tem compromisso com esse Deus. E você está mostrando a sua assiduidade e reverência a Deus, que vai inculcar isso também nos seus filhos. Para encerrar, Deus deixou em sua palavra, uma frase que eu criei aqui para a gente tentar condensar um pouco os ensinamentos. Deus deixou em sua palavra os princípios essenciais para uma vida saudável de relacionamento com Ele e com o seu mundo criado. Deus deixou de maneira fácil o que é necessário para a gente ter uma vida de relacionamento com Ele e com o mundo. Outras coisas são bem mais obscuras nas Escrituras, mas o fundamental para a vida e piedade, Ele nos concedeu graciosamente, generosamente e explicitamente. Os princípios que Deus me deu para eu me relacionar com a minha esposa estão claríssimos nas Escrituras. Os princípios que Deus me deu, me ordenou para que eu crie meus filhos, estão claríssimos nas Escrituras. O futuro por onde Deus vai levar o povo de Deus até o próximo milênio ou escatologia, está difícil. O que será que Deus quis dizer com isso? Não se preocupe tanto com o Jesus que subiu. Lembram-se de Atos 1? Preocupe-se com Israel aqui agora. Você tem uma casa para cuidar, você tem uma esposa para cuidar, você tem filhos para cuidar. Aquilo que está mais claro é o que eu quero que você pratique. O que está mais complexo, deixa para mais para frente. Isso não vai interferir tanto na tua vida hoje, aqui e agora. O texto de 1 Pedro 1,3. Leiam comigo, por favor, vamos ler juntos? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo que nós precisamos para a vida e piedade, completamente, o conhecimento completo, Ele nos deu. Amplamente, generosamente, explicitamente. Alguém gostaria de completar, meus irmãos? A experiência de vocês vai também nos ajudar agora a nós ampliarmos a visão desse ensino, desse estudo. Eu gostaria que pudéssemos ouvir vocês também, não é? Se quiser falar no microfone, está aí à vontade. Não temos? Então, vamos orar mais uma vez para a gente ir embora. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra e tudo o que precisamos para a vida e piedade temos em nossas mãos. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, graciosamente, não merecíamos, mas Ele está aqui, abrindo o nosso entendimento para compreender as coisas gloriosas da Tua palavra. E Ele também atua em nós para que nós vivamos esses princípios. E é isso que eu peço para mim e para todos os meus amados irmãos aqui nessa noite. Que o Senhor nos ajude a compreender tudo que é necessário para que nós possamos edificar as nossas casas sobre a rocha.
que o Senhor nos ajude a praticar tudo que o Senhor nos ensinar, para que assim verdadeiramente estejamos edificando nossas casas sobre a rocha, e que a próxima geração, seja dos nossos filhos e também as próximas dos filhos dos nossos filhos, continuem sendo geração forte no Senhor, continue edificando igrejas fortes neste mundo, para que não haja apostasia no meio dos nossos futuros, do nosso futuro, para que continuemos firmes, glorificando o Teu nome, honrando o Senhor, praticando as Tuas verdades, sendo sal e luz neste mundo de trevas. E assim, Senhor, o Senhor continue trabalhando para que a Tua igreja também ensine a verdade e nunca desista disso, Senhor. Que sempre haja homens dispostos a pagarem o preço de implantarem essas verdades aqui em suas casas. É o que eu peço para nós aqui nessa noite e para todos quantos hão de serem beneficiados com a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Também peço que o Senhor nos leve de volta em paz para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe em paz. Pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém, Pai. Amém. Vamos em paz, irmãos.